A aparição de Deus a Abrão em Padan-Aram é um momento repleto de majestade divina e graça silenciosa. Enquanto Abrão cuidava de suas ovelhas, o céu se abriu e a voz do Senhor ecoou com autoridade e amor, chamando-o para deixar sua terra natal. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Esse chamado divino não era apenas uma orientação geográfica, mas um ato profundo de confiança, levando Abrão para um futuro incerto, guiado por uma promessa divina. Sua fé foi despertada entre o aroma do pasto e o sussurrar de uma presença invisível, preparando o cenário para séculos de aliança. O pacto é declarado. Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo e abençoar a todos através dele. Ao longo da jornada de fé, a obediência de Abrão é colocada à prova, pois ele deixa para trás seu conforto e se aventura pelo desconhecido. Esse pacto está enraizado na graça divina e na confiança do homem, simbolizado por um ritual de sacrifício em que Deus reafirma seu compromisso: farei de você uma grande nação, e o abençoarei. A tocha divina é passada adiante, iluminando um caminho de fé que exige confiança e obediência constantes, ecoando pelas gerações. A jornada de Abrão foi um ato profundo de fé ao entrar numa terra desconhecida. Enquanto caminhava por Canaã, ele via na sua jornada a promessa divina se entrelaçando na paisagem: montanhas, vales e rios, cada um deles um sinal da fidelidade de Deus. Mesmo diante de dúvidas e do passar dos anos, a confiança de Abrão permanecia firme, porque ele acreditava na palavra divina, que nunca falha. Suas interações com os povos locais e os encontros com práticas pagãs contrastavam com sua devoção inabalável, mostrando a luta constante entre a fé e as influências do mundo que desafiam a obediência a Deus. A aliança de Deus é ainda mais confirmada através do rito da circuncisão, um sinal externo de uma confiança interna. Quando Abrão obedece a esse comando divino, ele demonstra sua submissão à soberania de Deus. Deus reforça suas promessas, dizendo que os descendentes de Abrão serão tão numerosos quanto as estrelas no céu. Essa certeza divina inabalável sustenta a esperança de Abrão em meio às provas, lembrando que as promessas de Deus são eternas, fundamentadas na soberania divina e na fidelidade humana. Esse ato simboliza uma aliança selada na obediência, na fé e na graça divina. A presença divina acompanha Abrão enquanto ele constrói altares e invoca o nome de Deus, estabelecendo uma relação sagrada. Mesmo diante das dificuldades, a paciência e a misericórdia de Deus parecem brilhar intensamente, prometendo que os descendentes de Abrão herdarão a terra de Canaã. Essas promessas divinas não são apenas sobre o lado físico, mas também espiritual, convidando a um futuro baseado no amor e na fé divinos. A consciência espiritual de Abrão se aprofunda à medida que ele entende que a bênção de Deus exige confiança e obediência, reforçando que o plano divino prevalece por meio da fé, mesmo na fraqueza humana. Quando Abrão entra na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu, ele vê os vales férteis e as colinas majestosas, uma terra que corre leite e mel, como diz a Bíblia. Mas essa terra é habitada por povos cananeus, cujos rituais pagãos e práticas idolatradas contrastam fortemente com a fé monoteísta de Abrão. Diante da possibilidade de conflito e confiando na orientação divina, a fé de Abrão é colocada à prova. Ele precisa confiar que a promessa de Deus será cumprida, mesmo diante de inimigos visíveis. Seus acampamentos e altares não são só marcos físicos, mas sinais de obediência e esperança, de uma fé firme no que Deus prometeu. A fé de Abraão é colocada à prova quando uma fome assolou a terra, forçando-o a buscar refúgio no Egito. Nesse momento, a promessa divina parece ficar escondida pelo medo do mundo, mas a confiança de Abraão na orientação de Deus permanece essencial. Sua mentira para se proteger revela a fraqueza humana, mas a misericórdia de Deus intervém e protege sua família. Essa história nos mostra que os planos de Deus frequentemente acontecem mesmo diante da nossa fragilidade, reforçando a paciência e a graça divinas. Assim, Abraão aprende que confiar na providência de Deus deve sempre vencer o medo. A promessa de Deus de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas começa a se concretizar com a concepção milagrosa do filho de Sarai, Isaque. Apesar das dúvidas surgidas pela esterilidade e pela idade avançada, o poder divino se mostra fiel.
A paciência de Abraão amadurece à medida que ele recebe novamente a aliança da circuncisão, reafirmando a fidelidade de Deus. Isaque se torna a prova viva de que as promessas divinas vão além das limitações humanas, um testemunho de fé firme e do senhorio divino. Essa intervenção divina mostra que os planos de Deus estão enraizados em um amor eterno, que supera qualquer dúvida na terra. Em momentos de revelação divina, Deus testa Abraão pedindo que ele ofereça seu querido filho, Isaque, no Monte Moriá. A dor emocional e espiritual é enorme, mas a obediência de Abraão demonstra sua confiança máxima na bondade de Deus. No último instante, Deus intervém e fornece um carneiro como substituto, abençoando Abraão por sua fé. Esse episódio antecipa o sacrifício divino, mostrando que os planos de Deus muitas vezes envolvem sofrimento, mas sempre levam à redenção. Ele revela o desejo de Deus por uma obediência de coração completo e uma confiança plena na sua vontade divina. Durante esses momentos difíceis, a orientação divina nunca abandona Abrão. Ele enfrenta relacionamentos complicados, entre fé e dúvida, obediência e hesitação. Seus encontros com Ló, Melquisedeque e os habitantes locais mostram como os propósitos de Deus se desenrolam mesmo em meio às lutas humanas. Cada experiência com o divino ensina que uma fé firme, a obediência e a confiança em Deus são o caminho para a salvação. E enquanto os descendentes de Abrão se preparam para herdar Canaã, a promessa divina reafirma que a aliança de Deus é eterna, mantendo a esperança viva para as próximas gerações. Deus reafirma sua aliança com Abraão durante uma visão divina, dizendo: Eu sou o teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Gênesis 15:1. A confiança de Abraão é testada e fortalecida enquanto ele olha para as estrelas, que representam os descendentes incontáveis que Deus promete. O ritual da aliança, com uma tocha de fogo passando entre animais sacrificados, simboliza o compromisso divino e a obediência humana. Essa experiência profunda mostra que a bênção de Deus está enraizada na confiança e na iniciativa divina. A promessa de terra se amplia à medida que Deus define os limites, do rio do Egito até o rio Eufrates. Mas o território ainda está ocupado por diversos povos, mostrando a soberania divina na formação de Israel. A fé de Abraão na promessa de Deus o sustenta enquanto ele percorre a terra, ora, constrói altares, vivendo uma confiança constante mesmo diante da incerteza. Essa promessa divina é uma base de esperança, ressaltando a fidelidade de Deus ao seu pacto com o seu povo. Numa visão cósmica, Deus revela o futuro dos descendentes de Abrão. Eles seriam escravizados no Egito e, depois, libertados pelo poder divino. Essa profecia põe à prova a paciência e a fé de Abrão, mas também lhe assegura que o plano de Deus envolve sofrimento e salvação. Esse anúncio é um chamado à confiança inabalável e à obediência diligente, que ecoa no Êxodo. Mostra que as promessas divinas muitas vezes se cumprem através de provas humanas, culminando em uma redenção divina. O pacto é renovado com Sarai, que passa a se chamar Sara, símbolo da bênção divina. Ela, de forma miraculosa, dá à luz Isaque, cumprindo a promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível para os humanos. A alegria e a reverência no coração de Abrão revelam o poder divino de dar vida onde tudo parecia perdido. Essa união com a graça de Deus mostra que as bênçãos divinas vão além das nossas limitações, trazendo esperança e fé. Ao longo das revelações divinas, a fé de Abrão trilha um caminho envolto em mistério, mas iluminado pelo amor de Deus. Cada encontro com o divino fortalece sua confiança no plano final de Deus, abençoar todas as nações através de sua descendência. Esse plano divino, para sempre firmemente enraizado na fidelidade de Deus, estabelece uma herança espiritual para todos os que creem, mostrando que as promessas divinas se cumprem por meio de uma fé firme e da graça de Deus. A humilde obediência de Abrão fica clara quando Deus lhe manda circuncidar todos os homens da sua casa, assinando ali na carne a aliança da promessa divina. Esse gesto representa dedicação e submissão à vontade de Deus, mostrando que obedecer faz parte do caminho da salvação. Mesmo diante de desafios pessoais e externos, a fidelidade de Abrão agrada a Deus, reforçando que o favor divino está enraizado na confiança e no cumprimento da palavra divina. A aparição de Deus a Abraão em Mamre traz uma imensa certeza.
Lá, Deus promete que Sara terá um filho dentro de um ano, mesmo com a idade avançada deles. A oração de Abraão por Sodoma revela a sua fé profunda e o seu cuidado com a justiça. Essas revelações divinas mostram que as promessas de Deus são imutáveis e que a oração coloca a vontade humana em sintonia com o propósito divino. A destruição de Sodoma e Gomorra revela a justiça divina aliada à misericórdia. A oração de Abraão pela cidade mostra sua fé de que a misericórdia de Deus pode prevalecer. Embora o julgamento seja inevitável para os ímpios, a graça divina oferece esperança de salvação aos justos. Esse acontecimento nos mostra a importância da revelação divina para compreendermos justiça, misericórdia e arrependimento. O pacto divino com Abraão é reafirmado quando Deus testa a fé dele através do sacrifício de Isaque. A disposição de Abrão em obedecer, confiando na bondade de Deus, é um exemplo de fé suprema. Quando Deus intervém no momento do sacrifício, isso destaca a misericórdia divina e também aponta para o sacrifício de Cristo. Essa história nos ensina que os planos de Deus muitas vezes envolvem sacrifício, confiança e a providência divina. Ao longo desses encontros divinos, Abraão mostra que obediência e fé fortalecem uma relação profunda com Deus. As revelações de Deus aumentam nossa compreensão sobre justiça, misericórdia e salvação. Elas mostram que as promessas divinas são eternas e fundamentadas no amor de Deus, uma herança que é passada de geração em geração através da fé, da obediência e da graça divina, inspirando muitas pessoas a confiarem no plano eterno de Deus. A vida de Abraão é um exemplo de fé inabalável em meio às incertezas. Sua confiança nas promessas divinas, mesmo quando as condições pareciam impossíveis, ilustra o coração da relação entre Deus e o homem. Sua tenda virou um espaço sagrado, onde as promessas de Deus eram reafirmadas, mostrando aos fiéis que a verdadeira fé é confiar nas promessas invisíveis de Deus. A promessa eterna da aliança divina, de que os descendentes de Abraão herdarão a terra, mantém viva uma esperança espiritual até hoje. Isso nos lembra que a fidelidade de Deus é inabalável e que a aliança divina vai além das fronteiras físicas, trazendo bênçãos espirituais através de Cristo, como está em Gálatas 3:16 da manhã. Os temas de obediência, sacrifício e a graça divina que encontramos na história de Abraão ecoam nas ações de Cristo, culminando na salvação através do amor e do sacrifício de Deus. O plano divino de redenção, fundamentado na promessa divina e na obediência do homem, continua a inspirar a missão da Igreja de espalhar fé e promover a salvação. As lições eternas de confiar na providência divina mesmo diante da dúvida continuam presentes nas jornadas de fé de hoje. Saber que os planos de Deus vão além da nossa compreensão lembra os fiéis de que é necessário permanecer firmes nos momentos difíceis, confiando que o plano divino está se desenvolvendo na vida de cada um, assim como aconteceu na caminhada de Abraão. No final das contas, a história sagrada da aliança de Abraão nos lembra que as promessas de Deus são eternas, enraizadas no amor divino e na fidelidade. A história dele nos incentiva a confiar ainda mais na soberania de Deus, abraçando a obediência e a fé, sabendo que a aliança de graça de Deus dura para sempre e nos guia rumo à vida eterna.